Hoje vamos falar sobre as principais doenças não neoplásicas do esôfago e do estômago. Essas condições são extremamente comuns no dia a dia da prática médica e representam uma grande parte do material analisado em diagnósticos histopatológicos. Em nossa região, em particular, é frequente a identificação de alterações inflamatórias e outras condições gástricas, muitas vezes relacionadas ao rastreamento de risco para o câncer gástrico. Começaremos pelo esôfago. Entre as doenças não neoplásicas, a mais importante é a esofagite, ou seja, a inflamação da mucosa esofágica. Existem diversos tipos de esofagite, mas algumas das mais relevantes são causadas por infecções. A esofagite por Candida albicans é a mais comum entre as infecções. Ela se caracteriza por uma intensa inflamação acompanhada pela presença de esporos e hifas do fungo, visíveis microscopicamente. As alterações são similares às observadas em infecções vulvovaginais por candidíase. Outras infecções importantes incluem as causadas pelo vírus herpes simples, HSV, e pelo citomegalovírus, CMV. Ambos afetam principalmente pacientes imunossuprimidos, como portadores de HIV, pacientes oncológicos ou indivíduos submetidos a terapias imunossupressoras prolongadas. O HSV causa lesões típicas com núcleos amoldados e cromatina em vidro fosco. Já o CMV pode apresentar achados mais discretos, sendo muitas vezes necessário o uso de técnicas imunohistoquímicas para confirmação do diagnóstico. A identificação dessas infecções requer atenção especial, pois podem evoluir com complicações graves em pacientes vulneráveis. Também falamos da esofagite granulomatosa, cujo principal exemplo é a doença de Crohn quando ela afeta o esôfago. A doença de Crohn faz parte do grupo das doenças inflamatórias intestinais e pode se manifestar em qualquer parte do trato digestivo, inclusive no esôfago. Suas características incluem formação de granulomas, o que ajuda a diferenciá-la de outras formas de esofagite. Outra condição relevante é a esofagite eosinofílica, cada vez mais diagnosticada, especialmente em associação com alergias alimentares. Para seu diagnóstico, exige-se a presença de pelo menos 15 eosinófilos por campo de grande aumento no tecido biopsiado. É uma condição frequentemente associada a sintomas como disfagia e sensação de corpo estranho na garganta. Há também a esofagite dissecante, geralmente causada por ingestão acidental ou intencional de substâncias corrosivas. Nesses casos, ocorre uma necrose extensa da mucosa, podendo levar à formação de uma membrana semelhante a um saco que se desprende do esôfago. Uma outra forma específica é a chamada pirose esofagite, causada pelo contato direto entre medicamentos e a mucosa esofágica, muitas vezes devido à ingestão sem líquido suficiente. É importante lembrar que certas doenças sistêmicas, como a esclerodermia, podem acometer o esôfago, levando a alterações como a esofagite colágena. Além disso, doenças bolhosas, como o lúpus eritematoso sistêmico, também podem estar associadas a lesões esofágicas. Uma das esofagites mais comuns é a associada ao refluxo gastroesofágico. O contato repetido entre o ácido gástrico e o revestimento esofágico resulta em uma inflamação crônica que, ao longo do tempo, pode evoluir para metaplasia intestinal, conhecida como esôfago de Barré. Essa condição aumenta significativamente o risco de desenvolvimento de adenocarcinoma esofágico. Por isso, é fundamental avaliar a presença de displasia nos laudos histopatológicos, já que essa informação orienta o acompanhamento clínico do paciente. Quando falamos em esôfago de Barré, é importante saber que ele representa uma adaptação da mucosa esofágica a agressões repetidas, substituindo o epitélio pavimentoso normal por um tipo intestinal. Esse processo é inicialmente reversível se o fator agressor for removido, mas, com o tempo, pode evoluir para alterações displásticas e, eventualmente, para malignidade. Agora vamos ao estômago. Da mesma forma que no esôfago, as gastrites são condições muito frequentes. Dividimos as gastrites em crônicas e agudas. Dentro das gastrites crônicas, destacamos duas grandes categorias: a associada ao Helicobacter pylori, antiga gastrite tipo B, e a autoimune, antiga gastrite tipo A. Embora essas classificações já estejam em desuso nos laudos atuais. A gastrite autoimune é uma condição rara, mas de grande importância clínica, pois está associada à produção de anticorpos contra células parietais do estômago.
Isso leva à destruição progressiva das glândulas oxínticas e à deficiência de fator intrínseco, resultando em anemia perniciosa. Geralmente, os pacientes chegam após investigação de anemia macrocítica ou durante check-UPS rotineiros. Para o diagnóstico correto, é essencial que a biópsia inclua fragmentos da região corpo fúndica, onde as células parietais normalmente estão presentes. Já a gastrite associada ao Helicobacter pylori é responsável pela maioria dos casos de gastrite crônica. Esta bactéria gram-negativa tem mecanismos específicos que permitem sua adesão à mucosa gástrica, como flagelos para mobilidade, produção de urease que neutraliza o pH local e adesinas que ajudam na fixação. Essa interação leva a uma resposta inflamatória contínua, com infiltrado linfoplasmocitário e, eventualmente, neutrófilos, indicando atividade inflamatória. Além da gastrite crônica, podemos encontrar outras variantes, como a gastrite eosinofílica, a alérgica, a colágena e a granulomatosa. Estas últimas são menos frequentes, mas têm implicações importantes no diagnóstico diferencial com outras condições, como linfomas ou doenças sistêmicas, como sarcoidose. No caso da gastrite aguda, trata-se de um processo inflamatório transitório, muitas vezes associado a fatores externos, como medicamentos, como anti-inflamatórios não esteroides e aspirina, álcool, agentes químicos ou até mesmo situações de estresse cirúrgico ou queimaduras graves. Caracteriza-se por erosões superficiais e infiltrado neutrofílico intenso. Se não tratada adequadamente, pode evoluir para hemorragia digestiva alta. Quanto às úlceras pépticas, elas são lesões profundas que ultrapassam a muscular da mucosa e ocorrem principalmente no estômago e no duodeno. A maioria delas está associada à infecção por Helicobacter pylori, embora outros fatores como tabagismo, uso de medicamentos, dieta inadequada e predisposição genética contribuam para seu desenvolvimento. As úlceras duodenais são bem mais comuns do que as gástricas, com predominância no sexo masculino. Clinicamente, os pacientes relatam dor epigástrica tipo queimação, muitas vezes relacionada à periodicidade alimentar. A úlcera benigna costuma ter bordas regulares, formato arredondado ou oval e dimensão inferior a 2 cm. Um sinal endoscópico importante é o pregueamento convergente, que ajuda a distingui-la das úlceras malignas. No exame microscópico, a úlcera pética apresenta camadas distintas, necrose fibrinoide na superfície, exsudação inflamatória rica em neutrófilos, tecido de granulação e fibrose cicatricial subjacente. Com o tratamento adequado, muitas vezes ocorre cicatrização completa, embora recorrências possam levar a complicações como estenose, perfuração ou sangramento. Finalmente, é essencial monitorar úlceras crônicas quanto à possibilidade de transformação maligna, especialmente em áreas com metaplasia intestinal ou displasia. O acompanhamento clínico e a realização de biópsias seriadas são fundamentais nesses casos. Em resumo, as doenças do esôfago e do estômago, apesar de não serem neoplásicas, têm grande impacto na saúde pública. Conhecer seus mecanismos patogênicos, suas formas de apresentação e suas implicações clínicas permite um diagnóstico preciso e um manejo eficaz, evitando complicações futuras.